Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao Centro Espírita Vinhas do Senhor e a você que nos assiste aí pelos meios digitais. É uma honra estar aqui mais um dia e para a gente tratar de um tema tão importante quanto é a evolução dos evangelhos, né? Hoje nós vamos tratar do Novo Testamento, fazendo então aquela cronologia a qual a gente começou na minha palestra passada. Então, antes de iniciar, gostaria de convidar a todos a cerrar os nossos olhos e elevar nosso pensamento a Deus. Que conforme Jesus mesmo nos disse, que onde houver dois ou mais em seu nome, e que ali ele estaria. Então hoje eu peço o concurso de nosso Mestre Jesus, dos Espíritos de Luz, que possa nos ajudar a entender, a compreender as máximas desse Evangelho, que possamos, ainda mais do que entender, que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Pois bem, em nosso último encontro, nós falamos do Antigo Testamento, que ele ainda é muito importante até os dias de hoje. Nós falamos um pouco de Abraão, que foi um patriarca bíblico, que recebeu de Deus a missão de chefiar os povos semitas. Quem eram esses povos semitas? Os hebreus, os israelitas e os judeus. Qual que era a missão dele? De migrar esse povo para Canaã, a terra prometida, onde hoje fica a Palestina. Nós vimos que Abraão, segundo a Bíblia, é descendente de Noé, que Abraão era casado com Sara, que teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Que esses 2 filhos se desentenderam e que Ismael migrou-se mais para o leste e acabou sendo dividido de seu irmão. E lá no leste, Ismael deu origem ao povo árabe e ao Islã. Maomé, por exemplo, é descendente de Ismael. Então esse grande profeta Maomé, do islamismo, descendente de Ismael. Isaque, por sua vez, seguiu ao lado de seu pai, casou-se e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos, dos quais cada um recebeu uma parte da sua herança, o que nós vimos que eram chamadas as 12 tribos de Israel. Nós falamos que houve uma grande seca na terra de Israel, nesse território, e houve a necessidade, então, desses povos migrarem para o Egito, que lá no Egito eles foram escravizados. Nós falamos que sobre este cenário nasceu Moisés, e que Moisés era filho de Joquedebe e de Arão, ambos da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, que foi ele o escritor do Pentateuco judaico, composto pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então Moisés mesmo foi quem escreveu a Gênese, que é a criação do mundo. Nós vamos trabalhar muito com essa Gênese na nossa próxima palestra, onde a gente vai fazer uma comparação com o Espiritismo. Ele também escreveu Êxodo, que retrata a libertação do povo hebreu do Egito. Ele escreveu Levíticos, que contém instruções sobre o cumprimento e o dever do sacerdócio, como o sacrifício dos animais e outros rituais que ajudariam a ensinar o povo de Israel a respeito da vinda do profeta. Ele escreveu também Números, que narra a trajetória dos israelitas desde o Monte Sinai até as proximidades da Terra Prometida. E Deuteronômio,
que fala sobre a época em que os israelitas se rebelaram e como serviu de mediador entre o povo israelita e Deus. Ele ensina os israelitas a amarem e a servirem o Senhor, que serão abençoados com essa terra prometida, que caso contrário, eles seriam amaldiçoados. Nós vimos que o Antigo Testamento não se resume somente a Moisés, é verdade? O Antigo Testamento ele era composto de 46 livros. Moisés escreveu o Pentateuco, 5. Então a maior parte dos livros, a maior parte dos ensinamentos não foi escrito por Moisés. 46 livros, 41 não foram escritos por eles. Mas cada um deles detém um ensinamento riquíssimo, aos quais seria interessante lermos, né? Cada um deles tem a sua extrema importância. E que eles se dividiam em livros históricos, que eram os livros que compõem a maior parte do Antigo Testamento, onde temos relatos das histórias e do povo de Israel. Livros de José, Josué, Ruth, Samuel I, Samuel II, Reis, Reis II, Crônicas, Crônicas 2, Esdras, Neemias e Esther. Então aqui nós temos o quê? Personagens. Que nem quando a gente fala de reis, estamos falando de reis. Davi, Salomão, Ruth, bisavó de Davi. Então são relatos daquele povo, daquela época. Contém também livros poéticos e sapienses, que são aqueles livros do Antigo Testamento formados de textos escritos, porém em formas de poesia, como Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E o livro dos profetas, de extrema importância. Profetas são o quê? Nada mais do que médiuns que conseguiam já predizer aquilo que iria acontecer futuramente. Então nós temos Isaías, de extrema importância, como a gente disse na última palestra, foi Isaías que Jesus leu na sinagoga. Na cidade de Cafarnaum, quando ele foi fazer sua primeira apresentação, Jesus abre Isaías, acaba de ler Isaías, fecha, coloca sobre a mesa e diz: hoje essa profecia se cumpriu. Olha a importância de Isaías. Então Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Grandes profetas. E alguns profetas menores também. Oséias, Joel, Abadias, Jonas, Miquias, Naum, Habaruque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Em prol de todo esse contexto, muitos resumem o Antigo Testamento em uma simples frase: olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Mas isso não pode acontecer, gente. Pois a essência do Antigo Testamento não é olho por olho, dente por dente. Não é fazer o mal, receber o mal. A essência do Antigo Testamento é a preparação para aquilo que há de vir. O Antigo Testamento, como se diz, é repleto de reis. Os reis naquela época detinham os 3 poderes aos quais a gente temos hoje. Poder executivo, de executar as tarefas, administrativo, vamos dizer assim. O poder legislativo, de criar as leis, e o poder julgador, de julgar os acontecimentos. Como nós vemos hoje em um fórum, juiz, desembargador, ministro. E conta-se que uma vez um homem levou até o rei Davi, detentor desses poderes, um fato, que dizia ser um fato complexo.
difícil. E ele disse para Davi: meu rei, estamos diante do seguinte fato, e analisem junto comigo. Um homem tem 1000 ovelhas, e o seu vizinho tem apenas uma. Este homem matou o seu vizinho para ficar com aquela única ovelha dele. Qual que é a pena que nós vamos dar para ele? Davi para e pensa: ué, qual a pena que a gente vai dar para esse homem? Se o homem tinha 1000 ovelhas, matou o seu vizinho para ficar com a única, pena de morte. Pena de morte, não tem nem o que pensar, né, gente? Se a gente for fazer olho por olho, dente por dente, pena de morte. Um homem tem 1000 ovelhas, o outro tem uma ovelha. Qual que é a pena dele? Pena de morte. O homem ainda indaga, rei Davi ainda, diz: mas Senhor, o senhor tem certeza? Ele: não resta dúvida, pena de morte. Quem é esse homem? Quem é esse homem? O servo diz: esse homem é o Senhor. Davi assusta: eu? Por que eu? Ele: meu rei, o senhor teria a possibilidade de ter 1000 esposas, porém resolveu matar o seu amigo para ficar com a única que ele tinha. Então olha como nem tudo pode se resumir em olho por olho e dente por dente. E nesse meio desse contexto, né, dessa criação teológica de olho por olho, dente por dente, nesse meio anseio de medo da sociedade, até então primitiva, nasce Jesus. E ao contrário do que muitos esperavam, porque eles esperavam um rei, um lutador, um guerreiro, mas não. Nasce ali um homem de família pobre, no lugar mais ímpido e humilde, em meio de animais. Jesus nasce em uma manjedoura. E aqui, nesse ponto, se inicia o Novo Testamento. Vale ressaltar que Jesus, em nenhum momento, ele veio criar um Novo Testamento. Ele não veio criar uma nova lei. Ele não veio sequer romper aquilo que Moisés havia trago até então. Jesus foi criado em um ambiente judaico. Ele foi altamente estudado por rabinos ali, adquirindo conhecimento dos rabinos. Em nenhum momento ele veio e falou assim: olha, a partir de hoje, esquece o Antigo Testamento, que na época nem era antigo, né? Eu vou criar um Novo Testamento. Não, ele não veio fazer isso. Ele não veio dizer: olha, Moisés estava errado, esquece o que ele diz, agora sou eu. Não, ele não veio fazer isso. Jesus não veio criar nem sequer o cristianismo. Nós quem criamos o cristianismo. Ele não veio falar: a partir de agora não somos mais judeus, somos cristãos. De Jesus, Cristo. Não, nós criamos isso. Mas então o que ele veio fazer? Se ele não veio criar cristianismo, não veio falar ao contrário de Moisés, por que essa divisão de Novo Testamento e Antigo Testamento? Jesus veio mudar o padrão moral da nossa sociedade. Jesus veio nos mostrar o caminho para o reino dos céus, a bondade do Pai para com todos, sem distinção alguma de raça, credo, cor, sexo, gênero. Ele não trazia consigo escolhas um melhor que o outro. Jesus manteve uma relação amigável com todos ao seu redor, né? Os fariseus, os samaritanos, mulheres de bem ou mulheres da vida, homens ricos ou homens pobres. Ele não fazia distinção.
Para ele só queria a moral daquela pessoa. Para ele o dinheiro não importava. O que a pessoa era, o que ela fez até ali, não importava. E sobre tudo o que este mestre fez, é que se baseia o Novo Testamento. Ele é composto por 27 livros. Livros originalmente escritos em grego, embora os judeus falassem a sua principal língua, o aramaico, mas muitos deles foram escritos em grego. Mateus, Marcos e Lucas compartilham elementos muito comuns. Por isso nós frequentemente chamamos de textos sinópticos, ou seja, que significam a mesma coisa. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos trazer uma parábola de Jesus, muitas vezes a gente traz da seguinte forma: Marcos capítulo 18 ao 20, Lucas 17 ao 22. Por quê? Porque foram textos escritos daquilo que aconteceu. Os apóstolos estavam junto de Jesus e acabaram retratando, o que nos traz mais ainda uma acepção de que aquilo seja realmente verdade. De que aquilo seja realmente verídico. Porque nesse mesmo contexto, nós vamos ver na próxima palestra que Kardec também utilizou disso. Porque não era um espírito dizendo e ele falava, nossa, é verdade. Não. Um espírito dizia, ele anotava. Daí depois ele ia numa outra cidade, o espírito dizia a mesma coisa. Opa, ó, sinóptico, igual. Depois ele ia no outro país e dizia a mesma coisa. Opa, peraí, agora já está começando a ser verdade. E através desses estudos. Então, Mateus, Lucas e Marcos, eles compartilham o mesmo pensamento, trazendo aí muita cronologia da história de Jesus. Mas então, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Jesus não escreveu nada? Não. Jesus não escreveu nada. O Novo Testamento ele é dividido em 4 contextos temáticos. O primeiro, o que nós chamamos de Evangelho. O que é o Evangelho? É a biografia de Jesus. Então é como contar a história da vida de Jesus. Como ele nasceu, como que ele cresceu, o que ele fez. Todo aquele contexto relatado por Jesus. E ele foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Marcos e Lucas, como eu disse, compartilham temas comuns. O segundo contexto são os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E Pedro e Paulo cobrem alguns eventos importantes, como Pentecostes. É engraçado, que eu acho que muitos já passaram por uma religião ou outra religião e sempre ouvimos dizer Pentecostes. E o que vem a ser esse Pentecostes? Pentecostes, então, foi relatado aqui por Pedro e por Paulo. Pentecostes é que, segundo a narrativa, os apóstolos estavam na cidade de Israel. E o Espírito de Santo desceu como fogo sobre eles. Por isso tem até aquela música, que desce como fogo, para abençoá-los. Isso marcou tão forte os apóstolos que eles caracterizaram isso como a missão deles. A missão dos apóstolos de levarem a mensagem de Jesus. Então, Pedro e Paulo narraram aí o Pentecostes, que ocorreu aproximadamente 50 dias após a Páscoa. Tá, a gente vai pensar, nossa, mas e agora? A Páscoa, mas a Páscoa não é o nascimento de Jesus? A Páscoa, primeiramente, ela era comemorada como a libertação do povo de Israel. Então, quando o povo saiu de Israel, que Moisés trouxe eles, era caracterizada a Páscoa. A Páscoa, então, ela não começou com Jesus Cristo, ela começou antes. E 50 dias depois da morte de Jesus, caracterizou-se aqui por esses atos dos apóstolos.
E depois um outro contexto, né, o terceiro contexto do Novo Testamento, nós temos as cartas ou epístolas. São 21 cartas, não somente cartas de Paulo, mas também cartas gerais. As cartas de Paulo são 13 ou 14. Escritas por quem? Pelo apóstolo Paulo, né? E essas foram enviadas para as igrejas ou indivíduos que tratam questões teóricas, práticas e pastorais. Então, quando a gente ouvia dizer carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Romanos, quem eram esses? Então, Paulo, muitas vezes, ele escrevia essas cartas trazendo o quê? Um ensinamento para doutrinar aquele povo. Romanos era um povo. Gálatas era uma cidade. Efésios era uma cidade. Filipenses era uma cidade. Colossos era uma cidade. Tessalonicenses eram os primeiros europeus a abraçar o evangelho. Então, quando a gente vê esse nome difícil de falar, Tessalonicenses, quem eram esses? Foram os primeiros europeus a abraçar. Então, quando a gente ouve lá uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente vai entender que Paulo escreveu uma carta para aquele povo, muitas vezes uma carta de motivação. Olha, não desanime, tenha fé em Deus, Deus está contigo, porque Paulo foi um enorme prepulsor do cristianismo. Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, governar e ensinar. Esse Tito, por exemplo, foi o primeiro a ser convencido por Paulo em uma das suas primeiras viagens. Filemon, carta pessoal pedindo a Filemon que perdoe e receba de volta o seu escravo fugitivo. Então, tudo dele está pautado no perdão. O perdão é o cerne das cartas de Paulo. E nota, a carta aos Hebreus é tradicionalmente incluída como grupo de cartas de Paulo, mas muitos estudiosos acreditam que ela foi escrita por outro autor, né? E as cartas gerais. O que eram essas cartas gerais? São as cartas católicas, né? Que foram escritas para a igreja em geral, e não para uma congregação, um grupo, uma cidade específica. São cartas aos Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, 2 e 3. E por fim, nós temos também no Novo Testamento o discurso escatológico, né? Que é o Apocalipse, ou a Revelação de João. O último livro do Novo Testamento, que foi escrito pelo apóstolo João. É uma obra literária, apocalíptica, que é repleta de símbolos e visões proféticas. A Apocalipse, ela descreve ali uma batalha entre o bem e o mal, a vitória de Jesus sobre Satanás, né? E ela fala da vinda do Cristo, né? Como o julgamento final, estabelecendo aí então um reino eterno. Pois bem, o que nós podemos colher de frutos, de ensinamentos em cada uma dessa etapa? Nós podemos nos alimentar de forma riquíssima desses ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, registrados no Novo Evangelho, são baseados no amor, na compaixão, no perdão e na busca da justiça em prol do reino de Deus. E aqui estão alguns dos seus atos principais, né? O amor de Deus ao próximo. Jesus ensinou que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Olha que coisa curta, difícil e importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Às vezes é tão difícil amar
que nem a gente acabou de falar aqui antes, né, no comecinho dessa palestra, é difícil às vezes amar quem está dentro da nossa própria casa, muitas vezes. Quem dirás aquele que está mais longe? Mas é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Se fosse fácil, a gente não estava mais aqui. Já estávamos aí em outros mundos, né, melhores. Outra coisa muito importante também que relata aí nesses evangelhos é o Sermão da Montanha, né? Um dos discursos mais famosos de Jesus, ao qual apresenta ensinamentos éticos e espirituais profundos. Éticos porque ele traz uma ética. Quem pôde já ler o Sermão da Montanha sabe que é o melhor discurso. Muitas vezes a gente quer até dizer que pode resumir os ensinamentos de Jesus nesse Sermão da Montanha. Maravilhoso. São as bem-aventuranças, né? O amor aos inimigos, a humildade, a mansidão, o perdão, o reino de Deus, a regra de ouro, né? Jesus ensina a famosa regra de ouro. Tudo o que quereis que os homens vos fazem, fazei-o a eles também. Então, só que muitas vezes a gente inverte isso, né? Não é o que eu quero que as pessoas me façam, eu faço para eles. Se ele me fez mal, eu vou fazer também. A gente volta, a gente regride muitas vezes lá para o Antigo Testamento. Lá para aquela informação errônea de que é olho por olho, dente por dente. Mas não é. É fazer tudo aquilo que eu queria que fizesse para mim. Olha a regra de ouro. Ele nos ensina também a confiança em Deus. Jesus nos incentivou incessantemente a confiar em Deus, a não se preocupar com as nossas necessidades materiais. Olha, por exemplo, como ele diz, olha os pássaros que não se preocupam com o dia de amanhã, porque sabe que Deus o proverá. Mas nós nos preocupamos a todo momento. Nós dormimos muitas vezes pensando naquilo que eu tenho que fazer. Não sei nem se eu vou acordar, gente. Às vezes eu me preocupo com aquilo que eu nem sei se vai acontecer. Cadê o meu espírito de fortaleza, que nem Chico sempre enfatiza? Ter espírito de fortaleza, confiar em Deus, entregar de corpo e alma. Ele nos ensina o serviço da humildade. Jesus enfatizou que para ter o reino dos céus é preciso servir aos outros. Servir aos outros não é querer nada em troca, é eu fazer sem pensar a quem. Ele nos ensina sobre o arrependimento. Jesus chamou as pessoas para se arrepender e se transformar. Como eu já disse na palestra anterior, a Bíblia mesmo está repleta de assassinos. Repleto de pessoas que brigaram, repleto de pessoas que fizeram o mal, mas se arrependeram. Olha o X da questão. Se a gente olhar de todos os personagens bíblicos, 90% fizeram alguma coisa errada. E errada que nos dias de hoje nós colocaríamos ele humilhado. Mas não, eles se arrependeram. E Jesus os exalta, porque o arrependimento glorifica. Tem também a parábola do bom samaritano, o qual enfatizou todo esse nosso tema aqui, né, de vir falar do antigo, do novo. E eu peço para vocês não percam a próxima palestra daqui a 4 semaninhas, que a gente vai terminar esse contexto aqui, enfatizando isso tudo com o Evangelho segundo o Espiritismo, encaixando cada um, ou seja, vamos fazer um tecido, tecer tudo isso. E o maior ensinamento, que é o exemplo do amor, né? Jesus declarou que o amor, ao entregar a própria vida para nos salvar, e a confiança dele também na cruz, né? Então, nesse segundo contexto, nós temos aí, falamos aqui agora do Evangelho, e agora do ato dos apóstolos. Então, a promessa do Espírito Santo. Jesus, antes de sua ascensão,
antes dele partir, ele prometeu a todos os seus discípulos que estes seriam batizados com o Espírito Santo. E essa promessa ela foi cumprida no Pentecostes, 50 dias após. Daí então tudo começa com o nascimento da igreja, né? No dia de Pentecostes, Pedro fez um sermão poderoso a cerca de 3.000 pessoas, que estas foram batizadas, marcando o início formal da igreja cristã. Então ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, ele traz, afirmando, né, a igreja católica. E ele como sendo o líder dessa igreja católica. Esse evento destaca a centralidade e o arrependimento do batismo e na fé de Cristo como caminho para a comunidade. E ele traz também a comunidade cristã. Os primeiros cristãos vieram em comunhão, compartilhando tudo aquilo que possuíam. Eles dedicavam o ensino dos apóstolos, a comunhão e a partir o pão através das orações. Esse modelo de vida comunitária baseia-se na generosidade, na solidariedade e é um exemplo de amor fraterno. E a pregação e a expansão dos evangelhos. Um dos principais temas do Ato dos Apóstolos é a propagação do evangelho e a pregação dos apóstolos através de mensagens que começaram em Jerusalém e foram se expandindo gradativamente pela Samaria e até os confins da terra. Pedro e Paulo foram os grandes propulsores disso. Imaginemos, criar uma nova religião. Foi o que eles fizeram. Não que Jesus havia pedido isso, mas que Jesus havia deixado para eles o legado de seguir com o ensinamento. E mesmo no meio de tanto contexto, ou seja, tanto repúdio, porque Jesus sofreu muito repúdio por causa disso. Os fariseus queriam a cabeça dele e conseguiram. E o que ia falar dos apóstolos? Quem continuasse aquilo também, você acha que foi fácil? Não, não foi fácil. Muitos deles sofreram e sofreram muito. Que nem se a gente for ver o fim de cada um dos seus apóstolos de Jesus, foi marcado de terror, de sangue. E a conversão dos gentios, né? Então eles saíam ali em pregação para converter aquelas pessoas gentios, trazendo a eles o poder do Espírito Santo. Como se fosse uma peregrinação, uma fidelidade, né? Levando para eles também milagres e sinais. E eles tiveram, obviamente, a oposição da igreja judaica e também a oposição de Roma, que perseguiram. Então, esse segundo contexto, desse segundo tema do Novo Testamento, ele é baseado nisso, nos atos que os apóstolos fizeram. Em todo esse seu contexto, após Jesus partir, o que eles fizeram para conseguir propagar o ensinamento de Jesus, não deixar com que aquilo morresse ali, porque eles participaram, eles viram que aquilo era real, que Jesus estava ali, que Jesus era o filho do rei, e eles não podiam deixar aquilo morrer, né? E também muito relatado pelas viagens de Paulo. Paulo, que nem no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, Emmanuel nos traz um livro de Paulo e Estevão, maravilhoso. Paulo foi um dos maiores prepulsores, um dos dos apóstolos que mais sofreram, né? Porque ele se converteu e ele sofreu e sempre estava ali, firme na fé, perseverante, mandando cartas, tentando convencer as pessoas de que Deus estava ali. Então as cartas elas tinham uma missão de transmitir uma ampla gama de ensinamentos e orientações a todas essas comunidades. Ela explicava a doutrina e a injustiça através da fé. Ela reforçava a unidade da igreja, reforçava para corrigir os erros e as heresias, né, sobre o Apocalipse, as visões e as revelações.
Que nem no livro de Apocalipse, por exemplo, temos visões e revelações de 7 igrejas da Ásia, do trono e o livro selado, dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças do Irã, a batalha final, a queda de Babilônia, o reino milenar, o juízo final, a nova Jerusalém e o novo céu e a nova terra. Mensagem de esperança e de vitória. E uma interpretação de simbologismo. Então, diante disso, nós podemos entender como que se estrutura, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a fim de que temos a entender que trata-se de um livro. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento trata-se de um livro. Um livro que traz um conto breve dos melhores ou piores momentos. Então, quando a gente pega, por exemplo, se eu for escrever uma biografia, que nem da minha amiga Margarete, se eu for escrever uma biografia dela desde o dia que ela nasceu, obviamente eu vou pegar pontos bons da vida dela, vou falar do nascimento, de alguns pontos excelentes, de alguns outros pontos, mas é extremamente impossível eu contar e relatar tudo aquilo que ela fez 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é um contexto histórico que a gente tem aqui, do que nos trazem ensinamentos riquíssimos. Esses evangelhos são de extrema importância, sim, para o nosso aprimoramento espiritual, por nos trazem esses conhecimentos através dos contos. Conto histórico, até mesmo porque Jesus nos ensinava muito em parábolas, né? Ou seja, pequenas historinhas para chegar num contexto real. E é isso que nós temos que fazer. Não é fazer uma subsunção. O que é subsunção? Eu pegar aquilo que está escrito ali e, sem fazer uma análise, aplicar. Eu tenho que entender o que Jesus quis dizer naquele momento. Para quem que ele estava falando naquele momento. E assim entender aonde ele queria chegar. E a mesma coisa, só no que Jesus diz? Não, em tudo. É o que Moisés queria dizer naquele momento, para quem que Moisés estava falando, o que o apóstolo queria dizer naquele momento e para quem que ele estava falando. Porque a maneira com que nós tratamos com crianças é diferente da maneira com que eu trato com adulto. Porque com criança eu ensino o abecedário, para o adulto eu ensino química, física, quântica. Então é isso que a gente vai entender na nossa próxima palestra. Fazendo um contexto, um aparato de tudo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e agora, nos dias de hoje, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então entendemos melhor esse desfecho na nossa próxima palestra, onde nós avaliaremos juntos os 3 evangelhos. Um abraço a todos e para finalizar o dia de hoje, gostaria de fazer aqui a nossa prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossa alma um espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Um abraço a todos.